Às vezes, quando eu entro na rotina de pegar a bicicleta, pegar um transporte público, caminhar pela cidade, fazer as minhas obrigações da minha rotina, como organizar a casa, fazer mercado, às vezes eu esqueço que um dia desse, com estresse ou sem, não é só um dia comum, mas um dia especial na minha vida. E dentre toda essa rotina que eu mostro pra vocês, o que eu consigo aproveitar morando aqui na Europa, atualmente na Itália, tenho que me arrumar que hoje eu vou assistir um filme Agente Secreto que estreou aqui na Itália e tenho certeza que vai ganhar o Oscar. Então, assim, vou assistir. Mas antes a gente precisa bater um papo sobre algumas coisas que vêm já me aborrecendo aqui morando na Itália. Eu acho que eu tenho que colocar nesse canal coisas que sejam essenciais para as pessoas que queiram vir para cá, que queiram se estruturar melhor. Por exemplo, a Itália em 2026 ainda é um país para poder imigrar? Para quem estava aí se organizando com documentação, dá para ainda vir? Olha, com as coisas que mudaram da legislação italiana, da cidadania, do direito à cidadania, pessoas que queriam vir para cá porque eram trisavôs, parentes italianos que tinham direito a fazer a cidadania, hoje já mudou, então não é mais assim, então você tem que entender tudo isso, como tá essa confusão toda da documentação, o pessoal tentando voltar atrás no procedimento de processo, para poder voltar a ter o direito como era antes, para poder fazer por parentesco a cidadania, enfim, muita confusão nesse quesito. E muita confusão no país inteiro da Itália, né? Hoje em dia eu não vejo a Itália como um país para jovens. Se você vê, só tem pessoas com idade muito avançadas no país. A estrutura do país também é muito antiga, muito pobre. Você não vê tecnologia, você não vê o dinheiro das taxas que você investe, que é retirado já do seu salário, voltando para a estrutura social do país. A burocracia de documento é imensa. O desrespeito no meio da rua para qualquer que seja outras pessoas é imensa. A violência vem aumentado, o furto vem aumentado, a fragmentação de imigração desenfreada, sem controle nenhum, vem aumentando. O país não tem uma economia tão forte, o desemprego também aumenta, oportunidades de salário maiores não acontecem, ninguém vê. Os jovens que vão se formando no país vão embora para os outros países porque a proposta de salário é muito maior, a qualidade de vida é muito melhor. Então não adianta você se formar e ficar no país ganhando o mesmo salário que uma pessoa abaixo de você que se formou e vai ganhar praticamente a mesma coisa de quem passou anos estudando para poder ganhar mais. Então, tipo assim, tem muita coisa que não faz sentido no país. Então, se você pensa em vir para a Itália por uma segurança, por uma questão de poder de compra maior, por uma maior tranquilidade, talvez faça sentido vir para a Itália. Mas se você vem para a Itália para tentar fazer rios de dinheiro, para você fazer muita coisa que você acha que vai conseguir fazer aqui, não é bem por aí. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ser muito franco com as pessoas que querem imigrar. Eu não vejo a Itália hoje como um país maravilhoso para imigrar. Era muito bom imigrar, eu acho, no tempos antes da União Europeia, porque eu já conversei com pessoas que moram aqui há 20 anos, há 30 anos, e conseguiram formar e fazer alguma coisa, né? De que era boa a economia, de que era bom e possível realizar, e que era mais fácil conseguir muitas outras coisas, como a questão de emprego melhor, uma questão de um salário melhor, de subir, fazer uma carreira. Hoje eu não vejo mais isso no país. Infelizmente, eu só vejo uma fragmentação, uma falta de estrutura social e econômica no país. Então, se você pensa em vir para a Itália, você tem que pensar e botar na balança o que vale a pena e o porquê você quer vir, né? Porque se você trabalhar mais de 6 dias durante a semana, trabalhar muito e ainda esse dinheiro não der para comprar um supermercado, esse dinheiro não der para pagar um aluguel, talvez a Itália então seja aí uma fuga, um respiro, se você tem como ficar legal aqui. Então tem que fazer um planejamento muito grande, crucial, porque senão as coisas vão sair não como você planeja, não como você pensa, não é esse mar de rosa. Gente, muitos influencers fazem vídeo dizendo que a Itália é perfeita, é um país maravilhoso, é muito melhor que o Brasil. Eu acho que sim, em diversos aspectos, como poder de compra, como poder continuar sobrevivendo de uma maneira melhor, no quesito de fazer um supermercado, ter dinheiro para pagar um aluguel, poder fazer alguma questão de lazer, eu acho que seja melhor do que o Brasil ultimamente.
mas que dentre outros países da União Europeia, a Itália está muito abaixo de qualidade de vida. Porque eu vejo questões de reportagem, vejo questões de você fazer cálculo entre salário mínimo e questões de valores de supermercado em que eu já viajei para outros países e que os valores são quase o mesmo. E não faz sentido ser quase o mesmo com um salário baixo que é da Itália, que nem o salário mínimo existe. Se você for pesquisar, você vai entender isso. A Itália não tem um salário mínimo. Ela tem um piso salarial para fazer um acordo com a agência de trabalho que contrata essa pessoa e ali, pelas questões de constituição, vão entrar aí de acordo com qual valor vai ser pago. Então, tipo assim, muita coisa a gente às vezes não entende quando não mora aqui, quando tá fora, quando tá querendo procurar informação. Então, tem que saber entender se a Itália em 2026 é o país para você imigrar. A Itália tem que saber se 2026 é o país certo para você e por quê, dependendo dos quesitos que vão entender e vão fazer sentido você imigrar. Porque realmente tem muitos pontos que no Brasil não melhoram, como a falta de segurança, como a falta de um poder de compra, como a questão de um salário mínimo ainda ser apertado e você ter que ter outra renda para poder sobreviver. Então, se você botar realmente várias coisas no quesito de sobreviver, aqui sim na Europa você tem uma qualidade de vida. Até um certo ponto. Porque você também tem que saber que lidar com a cultura de um temperamento que é muita xenofobia, homofobia, racismo e outras culturas que vão além do senso, eu acho que é difícil até de lidar. Então você tem que botar até que certo ponto vale então a tua saúde mental, até que certo ponto vale aonde você quer chegar de ambição, de subir uma carreira, de poder ter um poder aquisitivo ainda maior, de poder fazer um planejamento para o futuro, porque não faz sentido você ficar num país em que não existe um plano salarial, não existe um salário mínimo e nada muda há mais de 12 anos e tudo muda no quesito de supermercado fica mais caro, o aluguel fica mais caro, as taxas de que você paga ficam mais caras e você não tem um retorno dentro da questão pública de saúde, da questão pública de segurança, da questão pública de transporte, de mobilização, a poluição do país só aumenta. Então você tem que colocar uns certos pontos de procurar e pesquisar muitas coisas que às vezes quando a gente está planejando ir embora, a gente não procura entender, ou até mesmo a gente não sabe entender que a burocracia daquele país não funciona, de que é muitas questões problemáticas que não funcionam, políticas, econômicas. Isso pesa bastante na Itália. E é muito triste, porque é um país que poderia ter uma potência econômica, social ainda muito maior. Eu não vou colocar aqui dizendo que não existe uma qualidade. Existe, comparada a muitas situações no Brasil. Existe sim uma qualidade maior. Existe sim quando você bota um peso de quão poder aquisitivo você tem de poder estar tranquilo dentro do mês, de poder fazer uma compra de supermercado, de poder ter uma casa, embora que essa problemática de casa seja na Europa inteira, que tá difícil você achar uma casa, tá difícil você achar um aluguel de uma casa que seja dentro do teu orçamento, tá difícil de você então conseguir se organizar para comprar uma casa e as leis estão querendo mudar também, tem já projetos de lei para dificultar em 2030 para comprar uma casa, para não ter tanta facilidade em conseguir um empréstimo no banco, onde que se você botar na balança para comprar uma casa aqui na Europa, na Itália, os juros são de 3%, comparado no Brasil são 14%. Então tem muitas vantagens e desvantagens. Para você saber se é você que tem que vir, se cabe no seu na sua estrutura, na sua organização, se é para você realmente a Itália, isso só depende do teu quesito pessoal. Isso só depende do que você está procurando. Se realmente serve para você. Entendeu? Se realmente, dentro de todas as problemáticas que você for estudar e ver a fundo, porque contra fatos não há argumento. Tem muita coisa que, se você for pesquisar, realmente acontece. Realmente tem problemáticas, tem burocracia. E eu não tô aqui querendo criar um sensacionalismo, porque tem muita gente que diz: ah, a Itália não é para gente fraca, a Itália não é para gente que não quer passar por isso, aquilo, outro. Só que você não é obrigado. Se você vê que tem outras oportunidades melhores, você não pode ficar no mesmo canto batendo na mesma tecla. Então, assim, pesquisem a fundo as problemáticas, não acreditem em vídeos fáceis na internet, porque existe muito vídeo fácil na internet, dizendo que quando você chegar aqui você vai ganhar 3 mil, 2 mil euros na Itália, isso é quase impossível, tá? Porque o salário realmente que você vai conseguir ganhar é 800 euros a 1.200 euros no início para arranjar qualquer coisa e ainda conseguir trabalhar de
restaurante, faxina, trabalhar ainda, quem sabe, depois de uma produção de uma fábrica, que ainda é mais complicado, porque essas fábricas são sempre afastadas das cidades. Então, para isso, você precisa de um carro para poder chegar nessas fábricas, entendeu? O transporte público não chega nesses lugares de fábrica. Isso ninguém conta, que é uma complicação para poder chegar nesses outros trabalhos de fábrica de produção, de fábrica de questões alimentar. Ninguém fala que é muito complicado chegar nesses lugares, porque são sempre construídos mais afastados da cidade. E não existe transporte público que te leve nesses lugares. Entendeu? Os salários de fábrica são muito melhores na Itália, comparado a outras áreas de trabalho. Mas é impossível chegar lá se você não tiver um carro. E como é que você vai chegar na Itália e já conseguir um carro, já conseguir uma casa, e tudo isso com o dinheiro que você passou anos se planejando para poder chegar? E no país que não te dá tanto suporte e não te dá tanta questão de facilidade de chegar e já fazer tudo acontecer tão rápido. É uma burocracia tremenda, casa, na Itália. Você não vai conseguir por uma agência, mesmo que você tenha um documento italiano, mesmo que você tenha um documento europeu, eles não estão nem aí. Porque a prioridade numa imobiliária, numa agência imobiliária na Itália é estudante. Porque quem é o fiador para pagar uma conta se tiver qualquer problemática, um atraso no aluguel, é o pai, que é o fiador, que vai pagar. Então as agências imobiliárias não vão te dar prioridade por ter o documento europeu para poder alugar uma casa. Então eles vão querer, já que você tem um contrato indeterminado, já tem aí vários meses adiantados para pagar e o teu documento europeu. Tudo isso você vai conseguir já no início? Acho meio difícil. É quase impossível. É possível conseguir uma casa, emprego quando chega? Sim, há pessoas que conseguiram. Mas é muito pequena a porcentagem de tantas outras pessoas que tentaram chegar e começou a dar tudo errado. Mas quando começa a dar tudo errado, eu tô dizendo para voltar pro Brasil? Não. Eu não tô dizendo para voltar pro Brasil, eu tô dizendo para desistir e tentar sair do Brasil, porque eu seria uma pessoa hipócrita que estaria tentando já colocar terra no sonho de outras pessoas. Entendeu? Se você quer fazer um sonho, se você quer construir esse caminho, é possível. Agora você tem que trilhar e organizar ele. Estudando tudo o que acontece no país, estudando o maior de informações possíveis para se organizar e não fazer uma burrada da tua vida de simplesmente arrumar a mala e fugir sem saber de nada, sem saber para qual país você está indo. E como eu repito, a Itália hoje não é mais um país para começar do zero na minha concepção. Existem várias problemáticas, a economia é horrível e eu acho que você não deveria tentar nesse país. Acho que tem outras opções melhores na Europa que, segundo a minha questão de pesquisa para economia e outros países, seria melhor para um imigrante começar em outro país que a economia seja melhor, que tenha mais demanda de emprego, que tenha mais uma estrutura melhor e moderna no país. Quando você entende e mora na Itália, você compreende as problemáticas que o país tem, mas que mesmo assim, em outros aspectos, é avante do Brasil. É à frente de muitas coisas burocráticas, de segurança pública, que no Brasil é um caos. Muita gente muda por questão de segurança, porque tem pavor de não poder andar no meio da rua com um celular na mão, de não poder andar na rua sem preocupação. Isso é horrível, é muito triste essa problemática do Brasil. O Brasil era para ser a maior potência do mundo, não só pela natureza que tem, não só pelos brasileiros que têm muita raça e força de vontade para trabalhar, mas por todos os aspectos de tamanho territorial. Era para ser uma potência, mas infelizmente a gente vê o tanto de corrupção, o tanto de problemáticas sociais que não avançam. E como eu vi que a minha vida era só uma, eu não poderia esperar o Brasil em 2070 melhorar para eu poder daí viver. Então, deixa eu me arrumar, que eu ainda vou assistir O Agente Secreto. E tô louco pra ver esse filme, tô louco pra ir dar ainda mais aplauso a filme brasileiro que tá aí sempre avançando. E com certeza eu tô torcendo pra ganhar o Oscar também. E deixa eu assistir que eu tô atrasado. Vamos lá? Gente, eu ainda assisti O Agente Secreto, que estreia hoje aqui na Itália. Só que eu passei raiva, porque depois que eu comprei o bilhete, tinha tudo escrito aqui, é tudo dublado em italiano. Um filme brasileiro que eu não vou assistir em português. Gente, um breu voltando pra casa agora depois de assistir o filme. Eu não sabia que era 2 horas e 40 de filme. Mas assim,
broxante, porque quando eu cheguei no cinema descobri que era dublado em italiano. Não tem nada mais broxante do que você ver a sua própria língua dublada em outra língua. Confuso em algumas partes do filme. Mas quem não é do Nordeste, quem não viveu algumas coisas culturais de Recife, como a minha família é de Recife, também uma parte dela, tem muita coisa que a gente entende assistindo o filme. E quem não viveu essa cultura de lá não vai entender, ou não compreende totalmente. Então acho que é meio que isso, assim, que fica meio solto, mas parabéns pelo filme e vamos lá, rumo ao Oscar. This is the number one.